Olá pessoal, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura e vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante. Nas aulas anteriores eu procurei mostrar a importância de alguns cuidados que nós devemos ter, seja no que diz respeito a sentir aquela necessidade às vezes de sempre estar expressando uma opinião, como também muitas vezes, em vez de conhecermos a realidade e adequar a nossa vida à realidade, sermos escravos de ideologias. Da mesma forma que muitas vezes tudo isso tem força na nossa vida porque a nossa imaginação ela não foi bem educada com aquilo que é verdadeiro, bom e belo. Porém, educar a imaginação para conseguir educar também a nossa inteligência, a nossa vontade, para que a gente tenha sempre essa disposição interior permanente para buscar o verdadeiro, o bom e o belo, não é uma coisa tão simples assim. Fazer o que é o correto, muitas vezes não é fácil. Ou seja, uma coisa que faz parte da vida humana é o cansaço, é o desânimo, é a luta, é a fadiga. Seja nos mais diversos sentidos, seja no sentido de uma vida intelectual, de uma vida acadêmica, de uma vida de estudos, seja numa vida em família, numa vida matrimonial, seja numa vida de busca espiritual, né, por aqueles que realmente são religiosos de verdade. Não é à toa que Platão, ele já dizia nos seus diálogos que as coisas mais belas são as mais difíceis. Ora, se as coisas mais belas são as mais difíceis, isso já mostra que para atingir essas realidades mais sublimes, mais elevadas, nós precisamos não só de ter, evidentemente, uma postura que seja adequada, que esteja de acordo com esse fim que nós queremos atingir, mas parece que nós precisamos de algo mais. Nós precisamos de determinadas virtudes na nossa vida. Nós precisamos de determinadas disposições para conseguir atingir essa finalidade. E uma das virtudes que de fato é fundamental na nossa vida é a virtude da paciência. É interessante porque quando nós falamos isso, muitas vezes nós achamos que apenas autores cristãos ou religiosos focaram isso. Não. Na Antiguidade Latina, por exemplo, quando se falava dessa realidade humana e dos diversos desafios que se apresentam para o ser humano, ali já vinha a ideia de que o ser humano ele tinha ou precisaria ter uma faculdade de suportar as vicissitudes da vida. Ou seja, querendo ou não, a vida ela tem vicissitudes, ou seja, muita coisa que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, nem sempre foi previsto, nem sempre temos o total controle, nem sempre aquilo que ocorre na sua vida ou na minha vida são coisas profundamente agradáveis. Como lidar com isso? Como enfrentar, como suportar os fracassos, as decepções, os desafios, enfim, aquilo que muitas vezes não estava programado e não tinha sido previsto. Isso ocorre com todos nós. Então, os próprios antigos já entendiam que o ser humano, para poder ser bem-sucedido na sua vida, para atingir de fato um determinado fim que ele tanto almejava,
ele precisa dessa faculdade de suportar esses desafios da vida e de preservar a felicidade da alma em meio aos tormentos, à fome, né? Ou seja, mesmo perante a privação de determinados bens que nós gostaríamos de ter. Ora, essa faculdade, do ponto de vista, né, ali desse contexto da Antiguidade Latina, é justamente a paciência. A paciência, ela nos capacita a suportar essas dificuldades da vida. E além de suportar, olha que interessante, porque não é uma questão só de suportar os problemas, é suportar os problemas, mas ao mesmo tempo, apesar de tudo, preservar a felicidade da alma. Ou seja, a minha alma ainda se sente feliz, apesar das tormentas, da fome, das dificuldades, apesar de eu estar ali carente e privado de um monte de bens que eu realmente necessito. Então, sem paciência, isso não seria possível. Ora, essas reflexões, essa compreensão toda, mostra, evidentemente, que a virtude da paciência ela não brota do nada, ela não surge do nada. Na realidade, como a tradição cristã muitas vezes vai chamar a atenção, a virtude da paciência pressupõe uma outra virtude. Ela é filha de uma outra virtude, que é a virtude da fortaleza. É a virtude da fortaleza. Ou seja, sem a virtude cardeal, fundamental da fortaleza, que me capacita a suportar os sofrimentos e as contrariedades da vida. Tem gente que não aceita ser contrariado por nada. Tudo tem que ser do seu jeito, na sua hora, senão você já fica birrento. Tem 30 anos de idade e ainda se comporta como se tivesse 12. Como você vai conseguir ser um ser humano realizado dessa forma? Não vai. Ninguém vai. Porque, de fato, muitas vezes, a causa da nossa infelicidade e da frustração da nossa vida são duas coisas. Primeira, a imaturidade, a falta de maturidade. Né? Nós somos muitas vezes imaturos profundamente. Não sabemos lidar com as coisas. E essa falta de paciência, muitas vezes, é expressão justamente dessa imaturidade. Da mesma forma que, além de imaturos, nós muitas vezes vivenciamos um esquecimento de si profundo. Esquecemos o que significa ser humano e o que perpassa toda a nossa realidade humana. Quando nós pensamos na vida em geral, e hoje a impressão que eu tenho, repito, é que nós muitas vezes não estamos preparando as pessoas para isso. Muitas vezes as pessoas querem tudo, mas não querem fazer o que deve ser feito. Repito aquilo que Platão dizia, as coisas mais belas são as mais difíceis. Tá, eu quero as coisas mais belas. Sim, você está disposto a pagar o preço? Quantos alunos me procuram dizendo, professor, eu quero estudar, eu quero me aprofundar, eu quero saber isso e aquilo. Mas na hora que você manda estudar uma língua estrangeira, já desiste. Na hora que manda ler um texto um pouco mais difícil, já desiste. Na hora que vem um obstáculo, uma barreira, já desiste no primeiro momento. Veja, a vida acadêmica, a vida de estudo, ela tem que ser forjada a partir de foco, disciplina e paciência. Se você não tem foco, disciplina e paciência, você não vai conseguir ter um projeto de vida, de se realizar enquanto ser humano. E também você não vai conseguir
ter um projeto de vida de estudo. Santo Agostinho escreveu uma obra, né, chamada justamente sobre a paciência, onde ele fala que, por um lado, ela é uma virtude, né, da alma que a gente vai ali conquistando, mas ao mesmo tempo é um dom de Deus. Deus nos ajuda a ter muitas vezes essa paciência. E ele fala da paciência que Deus tem conosco, né? Ou seja, ele diz, a paciência é uma virtude, é uma coisa tão bela, tão grandiosa, ela é tão grande, ela é tão excelente, tão sublime, que nós atribuímos a paciência até a Deus. Mas se nós pegássemos ao pé da letra, isso não teria muito sentido, porque a palavra paciência, né, paciência em latim, vem do verbo pati, quer dizer sofrer. Portanto, ter paciência é saber sofrer, de uma certa forma. Pressupõe padecimento. Agora, é óbvio que em Deus isso não teria sentido, né? Ou seja, no fundo, o termo paciência em Deus, a maneira como Deus vivencia isso, é um pouco diferente do que nós vivenciamos. Mas apesar de tudo isso, Agostinho diz, a paciência é uma coisa tão bonita que a gente atribui a Deus, né? Apesar de transcender muitas vezes a nossa compreensão de como se realizaria essa paciência em Deus. O modo como Deus realmente, né, vai esperando ali e nos ajudando em cada momento conforme a gente vai trilhando o nosso caminho, digamos assim, tá? Então é evidente que a paciência, a maneira como ela existe em nós é de um jeito, em Deus é de outro. Porque no fundo, nós humanos, né, nós sofremos moléstias, nós somos, de uma certa forma, molestados em todo tipo de padecer que ocorre em nós, e portanto, em Deus não, né? Deus ele zela por nós sem inveja, Deus ele tem ira sem perturbação, e portanto é possível que ele seja paciente conosco sem qualquer tipo de padecimento. Agora, o que Santo Agostinho vai chamar a atenção no seu texto, e que é fundamental para nós, e que tem relação com essa busca pela verdade, pelo belo, pelo bem. Nós vivemos hoje momentos confusos, difíceis, e portanto conhecer a verdade não é fácil, requer esforço e paciência. Praticar a verdade também não é fácil, requer paciência. Nós vivemos uma época de confusão, de mentira muitas vezes, né, de calúnias, de injustiças, de perseguições. Logo, nós precisamos de paciência, não só para conhecer a verdade, mas até para testemunhar a verdade. Portanto, a virtude da paciência é fundamental nesse mundo odierno, né? Ou seja, se nós queremos realmente suportar os desgostos, as amarguras, as perseguições, as aversões, dificuldades, precisamos da paciência. Porém, Santo Agostinho também faz questão de dizer que existe a falsa paciência. Nem toda a paciência é verdadeira. Estranho isso. Ah, professor, mas a falsa paciência? Sim. Ele fala da falsa paciência dos mundanos, que são aqueles que suportam os mais diversos sofrimentos, as mais diversas dificuldades e privações para realizar os seus desejos e para ter simplesmente a sua glória terrestre, a sua fama, né? E aí, de fato, nós precisamos refletir na nossa vida. Quantas vezes nós suportamos tanta dor, sofrimento e desconforto por coisas tão banais? Então, quando envolve prazer, fama, glória, né? Se você convidar uma pessoa para acordar no domingo, 7 horas da manhã, para jogar bola e ir para um churrasco, o desgraçado vai. Mas se você convidar ele para estudar,
ou para fazer determinadas coisas, ele fala que está cansado e porque é domingo. É evidente que cada um faz as suas escolhas. Mas nós devemos refletir um pouco sobre isso. Então, é isso que Agostinho está colocando aqui. Muitas vezes nós temos paciência para algumas coisas e não para outras, ou seja, aquilo que é banal, aquilo que é tão pequeno, aquilo que só envolve prazer, fama e glória, aí a gente tem um monte de paciência para conquistar essas coisas, mas para conquistar aquilo que é nobre, aquilo que é sublime, aquilo que é elevado, que é eterno, aí não. Isso não me interessa, né? Ou seja, isso mostra uma outra coisa, segundo o Santo Doutor. Isto mostra que a verdadeira paciência, ela pressupõe uma verdadeira caridade, um verdadeiro amor. Então, muitas vezes não é que você não tem paciência, né? Depende de qual bem está em jogo. Ou seja, parece que para algumas coisas nós temos paciência. Suportamos dor, sofrimento, calúnias, difamações, um monte de coisa. Parece que para os bens materiais, a gente tem muita paciência de passar por muito problema para conquistar os bens materiais. Mas quando nós pensamos em passar por tantas dificuldades, tanta fadiga, tanta luta, para se tornar uma pessoa melhor e conquistar aquilo que é perene e eterno, e não tanto só o prazer fugidio, parece que para isso nós não temos paciência. Ou seja, a verdadeira paciência ela é movida pelo verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que me leva a buscar o que é para sempre, o que é eterno, o que é perene, o verdadeiro, o bom e o belo que aponta para uma eternidade. E não aquilo que é fugidio. Isso é uma questão lógica, ou seja, como que o sentido da minha vida e da felicidade pode estar em coisas que passam? Se eu quero ser feliz, pressupõe uma constância. Mas se o fundamento dessa constância é fluido, então isso mostra que se eu quero buscar a realização plena do meu ser, eu tenho que me apoiar em coisas que não passam, e não simplesmente em prazeres e desejos que passam, em bens que passam, que me dão uma mera satisfação momentânea. Portanto, meu amigo, que nós possamos buscar a virtude da fortaleza, para assim ter a virtude da paciência, mas a verdadeira paciência, aquela que é movida pela caridade, aquela que é movida pelo verdadeiro amor. Por isso que antes de louvar a paciência de alguém, nós devemos analisar com muita calma, segundo Santo Agostinho. Não seja precipitado. Veja qual é a causa da paciência. Porque muitas vezes a pessoa ela tem paciência apenas para aquilo que é efêmero e não para aquilo que é nobre e eterno. Isso não é uma verdadeira paciência. Né? Da mesma forma que, quando nós de fato temos a virtude da fortaleza e a virtude da paciência, nós suportamos não só os bens, mas também os males que nos atingem. Enquanto que aqueles que não têm isso, eles ficam cada vez mais perturbados. Por quê? Porque eles, na medida em que você não suporta os males que te atingem, e você faz de tudo para evitar esses males e não aceita, você acaba causando males ainda maiores. Porque do ponto de vista psíquico você vai ficando cada vez mais abalado e perturbado, porque você não sabe lidar com frustrações, decepções, perdas, sofrimentos e tantas outras coisas. Então parece que quanto mais a gente se rebela e não sabe lidar com tudo isso, e tenta de qualquer jeito fugir disso, mais males nós causamos para nós mesmos. Então, a virtude da paciência é algo extremamente importante, né? A perda dessa virtude é o que provavelmente colaborou muito para que as pessoas fossem perdendo também, né, como diria o Papa Bento XVI, o senso de sacrifício, de se sacrificar pelo outro, de se sacrificar por coisas nobres e que realmente vale a pena
e não sacrificar tantas coisas por 5 momentos, às vezes, de fama, glória e prazer. Que nós possamos buscar a verdadeira paciência, porque sem paciência não tem como você se tornar um ser humano melhor. Sem paciência não tem como você desenvolver uma verdadeira vida de estudos. Sem paciência não tem como você descobrir o sentido da vida. Portanto, fuja da sua imaturidade e da sua mediocridade. Busque, de fato, uma vida em que você suporte os sofrimentos quanto necessário, mas suporte por motivos nobres, pelo que realmente vale a pena, que é o verdadeiro, o bom e o belo, que é eterno. Abraço, até a nossa próxima aula. Se você gostou, deixa a sua curtida e compartilha o vídeo. Tchau, tchau.